Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aula de hoje ela é dedicada só à resolução de exercícios, tá? Vamos resolver aqui umas 10 ou 11 questões, energia, trabalho, potência, rendimento, tá? Então é uma aula dedicada exclusivamente para a resolução de exercícios. Joinha? Vamos lá. Então a primeira questão, ela diz o seguinte: em uma competição de automobilística, um determinado piloto realiza 20 voltas em 30 minutos. Tá. Sabendo que o comprimento da pista é de 6 km, calcule a distância em quilômetros percorrida por esse piloto em 5 minutos, né? Então ele quer uma distância em 5 minutos, né? Então eu sei que a distância é um ΔS, é pegar a velocidade dele e multiplicar pelo tempo. E o tempo a gente tem. Né? Nós temos um tempo aqui, eu não tenho a velocidade, mas eu tenho um tempo que é de 5 minutos. Ó, vezes um tempo de 5 minutos. Então, o que falta para a gente fazer? Calcular a velocidade, não é isso? Como é que a gente vai calcular? Nós vamos usar a velocidade igual a ΔS pelo ΔT, não é? E aí nós vamos pegar ali, ó, ele falou o seguinte, que ele deu 20 voltas em 30 minutos, mas cada volta corresponde a 6 km. Então, ele vai dar 20 voltas, cada volta são 6 km. E isso num tempo de 30 minutos. Então, ó, olha só, são 6 km num tempo de 30 minutos. Professor, você não vai transformar essas unidades? Cara, eu não vou transformar, eu vou achar em quilômetros por minuto e eu vou deixar lá o tempo, vou usar o tempo de 5 minutos. Vamos ver o que vai dar disso aqui, quer ver? Então eu vou ter uma velocidade média de 4, o quê? Quilômetros por o quê? Minuto, tá? Então a velocidade é de 4 km por minuto. Professor, por que o 20? Porque uma volta você tem 6 quilômetros, vezes 20, porque são 20 voltas. Isso ele levou um tempo de 30 minutos. Então agora você tem uma velocidade, que eu vou até trocar aqui, ó, de quanto? De 4, o quê? Quilômetros por minuto, tá vendo aqui, ó? Aí você cancela o minuto, ó. A única unidade que vai sobrar é quilômetro. Então, deslocamento, 4 vezes 5, são 20 quilômetros. Esse é o deslocamento dele. Entenderam? Tá? Então, quer dizer, eu mantive as unidades porque achei a velocidade de quilômetros por minuto. Aí o minuto foi cancelado, me sobra como deslocamento só 20 quilômetros. Tá? Então, esse foi o deslocamento dele. Em 5 minutos. Ok? Aí ele diz assim, vamos lá. Nessa pista há uma reta plana horizontal. Durante a competição, um determinado carro com massa 1.000 kg, vamos notar? Então, a massa dele é de 1.000 kg, 10 a terceira quilograma, no caso. Ele entra numa reta com uma velocidade de 60, que seria a velocidade inicial dele, 60 metros por segundo. Depois de 10 segundos, ele deu um tempo aqui, de 10 segundos. Ele passa a ter uma velocidade de 80 metros por segundo. Velocidade final 80. Pessoal, então sempre tirar as unidades, tá? Tirar os dados, analise as unidades. Isso é importantíssimo para a gente, tá? Qual é a potência útil? Isso. Eu sei que potência é pegar a energia pelo tempo ou trabalho sobre o tempo. Aí o trabalho eu posso calcular com a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno, lembra? Então poderia ser força, vezes o deslocamento, tá? Dividido pelo ΔT. E o ΔS por ΔT é uma velocidade, tá? Isso é chamado potência instantânea, força vezes a velocidade, ok? Mas é o seguinte, mas você viu que ele tem aqui uma, que eu digo aqui, uma velocidade variando de 60 para 80? Então eu poderia dizer também, isso é uma relação, só que é velocidade instantânea, tá?
Poderia calcular aqui também usando potência. Lembra que o trabalho não é igual à variação de energia cinética dividido pelo tempo, porque trabalho é igual à variação de energia cinética. E a energia cinética, a variação é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ó. Tá vendo? Então pode ser isso aqui, ó. Eu acho que é mais fácil a gente usar essa aqui, tá? Eu tenho a massa dele. Qual que é a massa? 1000 sobre 2 vezes a velocidade final dele, que é 80, ao quadrado, menos 1000 vezes a velocidade inicial dele, que é quanto? 60 ao quadrado dividido por 2. Então a tua potência vai ser igual. Eu já tenho isso que vai dar 3.200.000 menos 1.800.000, tá? Então vai dar aqui 140.000 watts. Tá? 140.000 watts. Unidade de potência é watts. Ou colocar isso em notação científica, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Ou pode ser 1,5, 4, né? Peraí, perdão. Ó, 1,4 vezes 10 elevado a 5 watts em notação científica, tá? Então poderia usar força vezes a velocidade, se fosse uma potência instantânea, mas como tem uma variação de velocidade, eu poderia, professor, achar aceleração? Posso. Posso achar força? Força é massa vezes... Pode. Aí eu posso jogar um Torricelli para achar ali um deslocamento? Pode, mas fica mais trabalhoso, tá? Então guarda isso aí, que potência pode ser a variação de energia cinética pelo tempo, senão fica muito trabalhoso, tá bom? Ok? Vamos lá, próximo. O motor, olha lá, tem potência de 1.500 watts. Então, vamos anotar. Potência do motor, 1.500, anota aí pra gente, watts. Eleva-se de 15 metros, né? Então, isso é uma altura. Então, ele vai levantar uma altura de 15 metros. Um volume de água de 9 vezes 10 a quarta litro. Então, vamos anotar. Volume de 9 vezes 10 a quarta litros. Durante 5 horas de funcionamento. T igual a 5 horas. Vamos sempre tomar cuidado com as unidades, tá, pessoal? Ok? Aí o que ele pede para a gente? O rendimento do motor. Turma, o rendimento é dado pelo esse N estranho aqui, ó. Onde o rendimento, anota aí essa equação para a gente, é você pegar a potência útil dividido pela potência total. Tá? Essa potência que ele deu aqui, ó, é a potência total que ele tem do motor, tá? Mas quando é que eu vou utilizar? Qual que vai ser a potência utilizada? A gente consegue calcular essa potência, tá? Então a potência, agora a útil, vai ser o trabalho realizado para levantar esse corpo no intervalo de tempo. E toda vez que você tem um trabalho na vertical, você vai usar como trabalho a energia potencial gravitacional, que é mgh dividido por ΔT. Professor, mas eu não tenho uma massa. Cara, mas você tem um volume aqui, ó, que é 9 vezes 10 a quarta. Você não tem aqui uma relação que a densidade da água é 1 kg por litro? Quer dizer, se você tem 9 vezes 10 a quarta litro, então você tem uma massa de 9 vezes 10 a quarta quilograma, cara. Porque a água, 1 litro de água, você tem 1 quilo de água, tá? Então você tem, eu vou deixar as unidades aqui para vocês, ó, perceberem bem isso aqui, olha só. Então você tem uma massa de 9 vezes 10 a quarta quilograma, unidade do sistema internacional, vezes uma gravidade que é 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado, unidade no sistema internacional, vezes a altura que vai subir, que é quanto?
Qual é a altura? 15 metros. Metro é Sistema Internacional de Unidades. Só tome cuidado aqui agora, por um tempo. O tempo está em horas. Eu não posso ser hora, tem que ser segundo. Professor, mas eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, se são 5 horas, são 5 vezes 3.600. Aí eu vou ter todo esse tempo aqui em segundo. Tá? Essa é a potência que o motor precisa. Essa é a útil. Tá? Então, essa potência aqui vai dar para a gente aqui 750 watts. Tá? Professor, watts é joule por segundo. Tudo sistema internacional de unidade. E joule por segundo é watts, tá? Então, poderia ser 750 watts. Então, o que é um rendimento? Rendimento é um percentual onde você divide a potência útil pela potência total. A potência que eu vou precisar é de 750 watts. E a potência que eu tenho total do motor é de 1.500 watts, né? Ok? 750 por 1.500, turma, vai dar 0,5. Se eu multiplico por 100, né? Isso aqui equivale a um rendimento de 50%. Não é? Ok? Olha lá, alternativa correta, alternativa B. Tá? Então guarde isso aí. Rendimento é a potência útil pela potência total. Ok? Vamos lá? Então, a próxima questão. Próximo. Questão de número 3. Tá? Então diz assim, em uma residência tem como média de consumo uma energia elétrica de 300 kWh. Então a energia de 300 kWh. Deixa eu explicar essa unidade para vocês. Ó, energia não é potência vezes o tempo? Então o que ele está utilizando de unidade? Ele está utilizando que a energia é a potência em watts, o tempo em hora, e ele está usando aqui um prefixo que é o K. Lembra quanto vale o K? K vale 10 a terceira. Professor, então eu falar 300 kWh seria 300.000 watt-horas. Correto. Ok? Como a medida de economia desse valor, os moradores dessa residência decidiram diminuir o tempo de banho de 20 para 15 minutos. Então, o tempo de banho agora foi de 20 para 15, né? Tá bom. Ó, sabendo que tem 3 pessoas, 3 moradores. Nesse caso, cada um toma um banho por dia. Ele quer saber a energia economizada em quilowatt-hora no tempo de um mês. E a potência do chuveiro é de 3.000 watts, né? Ok? Vamos ver então, turma, olha só. Então, o que nós temos lá? A gente quer economia, né? Quanto que ele vai economizar por mês? Eram 20 minutos de banho, aí passou a ser 15 minutos, não é isso? Então, nós temos aí uma economia de 5 minutos, concorda ou não? Estou analisando a economia, 20 menos 15. Então, isso aqui vai dar 5 minutos de economia, né, por banho, certo? Olha lá, então a gente precisa saber, nesse caso, qual é a energia consumida desses 5 minutos durante o mês, tá? Então, energia vai ser a potência vezes o tempo, ó. Qual é a potência do chuveiro? 3.000 watts. Então, vou colocar 3.000 watts, né? Olha lá. O tempo são 5 minutos. Nós queremos em hora, né? Lembra lá, vou colocar aqui que 1 hora tem 60 minutos. 5 minutos, x horas. Então, x é igual a 5 dividido por 60. Aí você tem horas. Então, vai ser 5 dividido por 60 horas. Professor, por que você está transformando para hora?
porque a resposta vai ser em quilowatt-horas, tá? Vezes o tempo. Qual que é o tempo que a gente vai pegar aqui? São 30 dias. Um mês. Só que lembrando, são quantas pessoas tomando banho? São quantas pessoas? 3 pessoas. Multiplica esse valor por 3. Porque você estava calculando a energia que está economizando uma pessoa, né? São 5 minutos por dia, durante 30 dias, numa potência de 3.000 watts. Multiplica por 3, porque você tem 3 moradores na casa, né? Isso aqui vai me dar uma energia de 22.500 watts-horas. Professor, ele quer em quilowatt-horas. Divide isso aqui por 1.000, então. Tá? Então, você tem uma energia dividindo por 1.000, porque a resposta tem que ser em quilowatt-horas, tá? Então, vai dar 22,5 quilowatt-horas. Esse é o consumo de energia e a energia economizada durante o mês, né? Tá? Então, alternativa A. Ok? Certinho? Então, vamos lá. Próximo. Josemário é um homem que mantém, na sua condição física, fazendo caminhadas em torno do condomínio em que reside. Em dia de chuva, ele compensa subindo a escadaria do prédio a partir do térreo até o seu apartamento 10, e o desnível entre 2 andares é de 3 metros. Tá? Se são 10 andares, então você tem 3 metros por andar. Não é isso? Então você tem que ele tem um desnível vertical desse esporte dele de 30 metros. Tá? Ele deu o peso dele que é quanto? 800 newton. Aí ele falou, se fosse possível converter toda essa energia potencial acumulada na subida em energia elétrica para acender 10 lâmpadas de LED e 5 watts, ele quer saber quanto tempo que elas ficariam ligadas, tá? Então, a primeira sacada é o seguinte, vamos calcular a energia nessas subidas deles aí, né, de escada, tá? Energia é igual ao trabalho, cara, lembra? E o trabalho na vertical é mgh, não é isso? mg é massa vezes a gravidade, que é o peso do cara. Então, a energia vai ser só o peso vezes a altura, né? Qual é o peso dele? Ele pesa 800 e sobe numa altura de 30, né? 800 vezes 30, né? Então, nós temos aqui uma energia de 24.000 watts, cara. Lembra sempre que eu falei para vocês, quando você calcula o trabalho, a energia na vertical é o trabalho da força-peso, mgh. Não esqueçam disso, tá? Ele falou que essa energia vai acender uma lâmpada, não é isso? Né? Lembra que energia, a gente acabou de ver ali, é pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Né? Então, nós temos lá a energia que é... Lembrando que quando você fala 24.000 watts, você fala 24.000 joule por segundo. Né? Aí a potência, que potência nós temos? São 10 lâmpadas de 5 watts. Então, 5 watts vezes 10, porque são 10 lâmpadas. Aí nós vamos achar o tempo em segundo, né? Porque eu estou usando watts. Watts é joule por segundo. Ok? Então, nós temos lá uma energia de quanto? Vai dar 24.000, né? Então, deixa eu fazer essa continha aqui. Então, ΔT seria 24.000 dividido por 50, né? Espera aí, 24.000. Vamos dividir por 50, que é 5 vezes 10. Tempo em segundos, né? Então, 24.000, peraí, deixa eu só confirmar aqui, dividido por 50. 4.000 dividido por 50, você tem 480, o quê? Segundos, cara, ó.
tá? Porque eu estou trabalhando tudo no sistema internacional, 480. Professor, mas ele quer em minutos, né? Então, se 1 minuto você tem 60 segundos, 480 segundos, você tem X minuto. Na verdade, é só dividir esse valor por 60, né? Então, vai te dar um tempo em minutos de 8 minutos. Então, toda aquela energia do cara, tá? Subindo essas escadas, daria para acender essas 10 lâmpadas de LEDzinho de 5 watts durante 8 minutos. Você viu como é que você gasta energia, cara, quando você está subindo uma escada? Tá vendo aí? Alternativa A. Ok? Próximo. Considera uma locomotiva puxando vagões. No primeiro trecho da viagem é aplicada uma força de 1 kN com uma velocidade de 10. No segundo trecho é aplicada uma força de 2 kN com uma velocidade de 5. Qual é a razão? Quando o cara pede a razão, ele é para dividir. Ele quer a potência inicial dividido pela potência final. Ele quer essa razão. Lembra? Potência, como é que a gente pode calcular? Eu tenho o que? Força e tem velocidade. Então use essa equação aqui, ó. Potência é o produto força vezes a velocidade. Tá? Então eu tenho a primeira força, que é 1 kN, pela velocidade, que é 10. Vou colocar as unidades só. Tá? 1 kN. Tá aqui. Vezes 10. Dividimos por uma força de 2 kN vezes uma velocidade de quanto? De 5. O que? Metros por segundo. Não é isso aí? Turma, dá uma sacada aqui, ó. Que aqui, ó, todas as... O K cancela com K, o Newton cancela com Newton, o metros por segundo por metros por segundo. Se você for ver, vai dar 10 em cima e 10 embaixo. Não tem unidade, né? Está dividindo duas potências, né? Mesmas unidades. Então a razão vai dar 1 dos dois, tá? Alternativa A. Tranquilo aí, gente, tá? Ó, lembrando, potência pode ser também força vezes a velocidade. Ok? Próximo. Vamos lá. A questão de número 6 diz assim, ó, a radiação solar incide sobre um painel coletor de área de 2 metros quadrados. É um coletorzinho, uma areazinha, ó, tá? Aí tem o Sol, aí a radiação solar, ó, tá? Incidindo nesse painel, onde ele deu que essa área aqui, ó, é de 2 metros quadrados, tá? E ele deu na razão, e ele diz o seguinte, que a razão são 600 watts, está lá aqui, ó, para cada 1 metro quadrado de área, tá? Então você tem 600 watts para cada 1 metro quadrado de área. Então, se você tem 600 watts a cada 1 metro quadrado de área, você não tem 2 metros quadrados de área, então você vai ter uma X potência, tá? X watts, né? Ok? Então você vai ter aqui, para esse painel, 1.200 watts, tá? Isso é o total que está incidindo nessa área, tá? Ó, esse é o total, tá? Ok? Aí no item A, ele diz o seguinte, ó. Considerando que em 5 minutos, a quantidade de radiação incidente que foi transformada em calor, então essa foi a energia transformada em calor, né? Quanto é que foi essa energia aí? A energia que foi transformada em calor, que é de 1,8 vezes 10 a quinta joule. Não é isso aí? Ok? Aí o que ele pediu para a gente aí? Ele pede o rendimento desse processo, né? O rendimento, o que nós temos que fazer? Rendimento é dividir a potência útil pela potência total, não é? E você viu que a potência total nós temos, quando incide no painel, 1.200 watts, ó. É a potência que incidiu no painel, tá aqui, ó. É a total, né? Não é que está aproveitando tudo isso, tá vendo?
incide essa potência dessa radiação, mas não tem 100% de aproveitamento. Então dá para a gente calcular a potência útil aqui, ó. É pegar a energia e dividir pelo tempo. Não é isso aqui? Então nós vamos pegar 1,8 vezes 10 a 5, dividido pelo tempo que é 5 minutos. Né? Mas lembra que nós estamos a energia em watts. Então são 5 minutos. Né? Então eu tenho aqui, eu tenho 5 minutos, mas a gente tem que transformar isso para segundo. Então 1 minuto tem 60 segundos. Então 5 vezes 60, né? Para essa resposta ser watts, tá? Então nós temos 1,8 vezes 10 a quinta vezes 5 vezes 60 para segundo, que me dá uma potência de 600 watts de potência, né? Então a nossa potência útil é de 600 watts. Então você tem uma potência útil que foi transformada de calor em 600 e sobre uma potência total em cima do painel, que é 1.200, que vai dar 0,5, te dando, multiplica por 100, te dando um rendimento de 50%. Então, do total, né, de 1.200 watts de potência que incide no painel, 50% é aproveitado na forma de calor, tá? Ok? Aí no item B. Aí no item B diz assim, ó, considerando que o calor específico da água, a unidade, tome cuidado, 4 vezes 10 a terceira, ó, joule, energia, dividido por quilograma, que é massa, vezes a temperatura, que é dada em graus Celsius. Cuidado com as unidades. E que o 90% do calor transferido para a água é efetivamente utilizado para aquecimento. Tá? Calcule qual deve ser a quantidade de calor transferida para 250 de uma massa, ó, 250 kg de água, onde variou a temperatura de 20 até 38. Né? Ok? Então lembra lá acho que é o Alex que dá essa matéria para vocês, ó, Q igual a MC delta θ, né? Lembrando que ele falou aqui que só aproveita 90%. Então 90% dessa quantidade de calor, a massa é quanto? 250 quilo, não vou transformar, porque no calor específico é quilo, vezes 4 vezes 10 a terceira quilograma, variação de temperatura, ela foi de 20 até 38. Como é que se faz uma variação? Final menos inicial. Então é 38 menos 20 graus Celsius, né? Ó, certo? Então isso vai me dar uma quantidade de calor, um calor total, de quanto? De 2 vezes 10 a 7 joule, tá? Essa energia vai ser dada em joule. Ok? Você viu? Então ele diz assim, ó, só para a gente fechar aqui direitinho. Deixa eu trocar até a cor aqui. Pera aí. Ó, considerando que o calor específico ele deu 4 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius e que 90% do calor transferido para a água são efetivamente no seu aquecimento. Qual deve ser a quantidade de calor transferida para 250 de água no reservatório? Então, ó, 90% dessa quantidade de calor aquece uma massa de 250 kg de água, com calor específico 4 vezes 10 a terceira, sofrendo uma variação de temperatura de 38 para 20, que são 18 graus Celsius. Temos uma quantidade de calor, lembrando que esse 0,9 vai passar dividindo, tá? De 2 vezes 10 a 7 joule. Belezinha, pessoal? Vamos lá? Próximo. Para subir pedalando, ó, pedalando, aí é show, hein? Ó, pedalando, uma ladeira íngreme, um ciclista ajusta a marcha da sua bicicleta de modo que exerça menor força nos pedais. O cara está subindo, cara. Quem anda de bicicleta sabe disso, né? Se você quer deixar a bicicleta mais leve, você vai colocar numa marcha maior para girar mais. Aí o que vai acontecer? Você trabalha com a marcha, né? Que aí você faz menos força, tá? Assim ele consegue pedalar com menos esforço, porém ele é obrigado a dar muitas voltas no pedal, né? Para um pequeno deslocamento demora mais tempo, ó, para chegar ao topo. Com o procedimento de trocar as marchas, podemos afirmar que, pessoal,
Não tem a equação que potência não é energia sobre tempo? Tá? Cara, se você tem uma ladeira, tá? E ele quer subir, tá? Você subir por aqui, ó, ou você subir por aqui, o trabalho realizado é o mesmo, porque vai ser o trabalho da força-peso. A energia vai ser o trabalho da força-peso pelo tempo. E o trabalho da força-peso é mgh. E lembrando que força-peso é uma força conservativa. Então, o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória, só da posição inicial e a posição final. Então, se você analisar esses dois trechos aqui, ele subindo pela rampa, ele subindo nessa vertical, o que nós temos? Que os trabalhos são iguais. O trabalho das forças conservativas não depende da trajetória, trabalhos iguais. Então, para o mesmo trabalho, mgh dividido por ΔT, esse mgh, ele é constante, cara. Esse é o trabalho realizado com mais esforço ou menos esforço, tá? Ele vai ter que subir até lá em cima e o trabalho é mgh. E aí nós temos que duas grandezas inversamente proporcionais. O cara vai demorar mais tempo, vai dar mais voltas, mas ele vai diminuir sua potência, tá? Então, qual que seria a nossa resposta? Né? O que vai estar acontecendo? Aumenta o trabalho não muda, diminui a potência aplicada aos pedais, alternativa B. Tá? Então ele vai fazer isso em mais tempo e a potência vai cair. Por quê? Porque se eu isolar potência vezes o tempo igual a mgh, que é uma constante, lembra que eu passei isso para vocês? Temos duas grandezas inversamente proporcionais. Então ele vai demorar mais, ele vai girar mais, e aí ele vai aplicar menos força no pedal, a potência vai diminuir. Joia? Então vamos lá. Próximo. Agora a questão número 8, o que nós temos lá? Gelo combustível, gelo de fogo, como são chamados, gás de metano, que se forma a temperatura muito baixa em condições de pressão elevada, são geralmente encontrados, tal. Ele deu um texto para a gente aqui, né? Considerando que a combustão completa de certa massa de gelo utiliza uma energia de 7,2, pessoal, eu coloquei essa questão só para a gente tomar cuidado com esse tal do megajoule. O que é o mega? O mega é um prefixo que vale 10 a sexta. Lembrando que a energia não é dada em mega, né? É dada em joule. Então você vai colocar 7,2, o mega, 10 a sexta, tá? Então o mega equivale a 10 a sexta, tá? Capaz de manter uma lâmpada de LED numa potência de 2 kW. Espera aí, potência dada em quilowatts ou watts? Professor, é watts. Né? Então, por quê? O K é um prefixo. Quanto vale o K? 2 vezes 10 a terceira watts de potência, onde watts é joule por segundo. E ele quer saber, é correto afirmar que a energia é capaz de manter esse LED aceso durante quanto tempo? Vamos lá? Tranquilinho, tá? Energia é potência vezes o tempo, tá aqui. Né? Então, o tempo, vamos isolar o tempo. O tempo é pegar a energia e dividir pela potência, tá? Qual a energia? 7,2 vezes 10 a sexta. Divide por essa potência que é quanto? 2 vezes 10 a terceira, né? 7,2 por 2 dá 3,6, não é isso aí? 3,6. 10 a sexta que divide 10 a terceira dá 10 a terceira. Então isso aqui eu vou ter 3,6 vezes 10 a terceira, como eu trabalhei tudo no sistema internacional. Então 3,6 vezes 10 a terceira são 3.600 segundos. Ó, 3.600 segundos, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho 3.600 segundos, mas eu sei que uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, se não tem 3.600, tem que ter uma hora. E eu tenho uma hora na alternativa C. Belezinha? Vamos lá, para o próximo. Considera um sistema massa-mola, pode se deslocar horizontalmente sobre uma mesma. Massa-mola,
é isso aqui, ó. É uma mola e uma massa aqui, ó. Tá? E aqui, ó, uma mesa. Aí o que ele falou? Falou o seguinte, ó, que essa mola aqui, isso aqui fica oscilando aqui, ó. Que ela pode oscilar. Então ela pode ir e voltar, tá? Ó, assuma que a mola esteja inicialmente comprimida. Então ele comprimiu a mola já. A mola tá bem, ó, tá comprimidinha. Tá? Olha só. No início, ela está em repouso, ela passa a se deslocar sobre a ação da mola. Imediatamente antes de deslocar, a massa sofre ação de uma força de atrito estática. Atrito estático. Até iniciar o movimento. Então, por enquanto, ela tem um atrito. Então, na verdade, a força da mola quer jogar lá para a direita, existe uma força de atrito impedindo o escorregamento para a esquerda. Tá? Lembra que o atrito estático ele existe enquanto ela estiver o quê? Parada, em repouso. Né? Depois ela passa a sofrer a ação do atrito dinâmico. Sim, depois que ela movimentou, depois que ela está em movimento, a mola está esticada, o bloco está em movimento, aí não é o atrito estático mais. Aí é o atrito o quê? Dinâmico, lembra disso, ó, tá? A gente viu lá em atrito. Vamos lá, atrito dinâmico até que a massa pare. Ela vai ficar oscilando até parar, até perder toda a energia. Até que o trabalho da força de atrito tire toda a energia dessa mola, tá? Note que o sistema perde na forma de calor e que a força de atrito estático na iminência do deslizamento é maior que o dinâmico. Ok. Assim, podemos afirmar que o maior trabalho realizado pelo atrito estático vale quanto? Vamos lá. O trabalho da força de atrito, no caso que vai ser estático, é pegar o φ estático vezes o deslocamento, vezes o cosseno, um atrito sempre se opondo ao escorregamento, 180. Isso aqui vai dar menos 1. Tá? Mas aí presta atenção no seguinte, como ele está na iminência de escorregar, ele não tem deslocamento. E se ele não tem deslocamento, não tem trabalho da força de atrito. Né? Então o trabalho da força de atrito estático passa a valer quanto? 0. Tá? Lembra que se você analisar o trabalho, que é força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Então, se você não tiver força, não tem trabalho. Se você não tiver deslocamento, não tem trabalho. Se o cosseno der 0, também não tem trabalho. Tá? Quando é que o cosseno dá 0? Lembra? Quando a força e o deslocamento formam um ângulo de 90. Por quê, professor? Porque o cosseno de 90 é 0. Tá? Então, quando a força for perpendicular ao deslocamento, não tem trabalho. Então, lembre-se que o trabalho da força centrípeta é sempre igual a 0. Ok? Então, não tem trabalho. Alternativa A. Próximo. Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 metros. Ó, então nós temos aí uma extensão de 3 metros. Supõe que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja de 0,1 newtons de força, 0,1. E que a inclinação da suposta... Então ele é assim, ó. Então é o tobogã, ó, na forma de um plano inclinado, tá? E aí vai descer uma criança aqui, cara. Então a criança vai descer aqui, ó, tá? Ela tá o cabelinho assim, ó. Aí depois ela começa a descer aqui, ó. Mas quando ela tá aqui, o cabelo já tá aqui, ó. Ó o desespero dela já. Tá vendo? Olha, ó, tá? E ele quer o trabalho realizado pela força de atrito, tá? Tranquilo, né, turma? O trabalho da força de atrito é você pegar a força de atrito, multiplicar pelo deslocamento. Vou explicar isso aqui, vezes o cosseno de 180. Professor, por que o cosseno de 180? Sabe por quê? Ela desloca para baixo, ó. Mas a força de atrito que atua nela é para cima, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Então esses dois formam um ângulo de 180 graus. Por isso que é o cosseno de 180. Tá? Olha lá. Então, nós temos a força de atrito, que é quanto? 0,1
vezes o deslocamento, que vai ser quanto? 3 metros, vezes menos 1, tá? Que é o quociente de 180. Então, daria menos 0,3 joule de energia. Essa é a energia que ela perde na descida, tá? Mas o certo é ele ter pedido em módulo, né? O trabalho realizado pela força de atrito nessa descida em joules em módulo, tá, turma? Ó, ele quer o módulo, porque o trabalho vai ser negativo, tá? É um trabalho resistente. É de quanto? 0,3, alternativa A, ok? Você viu, né? Fiz bastante questão com vocês aí, galerinha. Vamos lá? Essa é a última, tá? A propaganda de um automóvel de massa 1.200. Uma tonelada tem 1.000 kg, não esqueçam disso, né? Então vai ser 1.2 vezes 10 a terceira. Então você tem 1.200 kg de massa. Diz que ele consegue atingir a velocidade 108 por hora, mas ele partiu do repouso, né? Então nós temos velocidade inicial dele 0, e atinge a velocidade 108 km por hora, divide por 3,6, aí nós temos 30 metros por segundo. Professor, por que tem que dividir? Porque a resposta é segundo, é joule, tá? Então tem que transformar tudo no Sistema Internacional de Unidade. E ele percorre quanto lá? Ó, tá vendo? Ó, 150 metros. 150 é Sistema Internacional de Unidade também. Ó. Ele quer o trabalho da força resultante. Então, ó, o trabalho da força resultante, que é o trabalho total, você pode pegar. O trabalho é força vezes deslocamento. Professor, poderia ser a força resultante vezes deslocamento? Pode ser, uma opção. Professor, mas para achar a força resultante, eu teria que fazer o quê? Eu teria que achar a força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Certo? Eu tenho a massa, professor, tem 1.200, mas não tem aceleração. Né? Então, eu precisava da aceleração. Professor, mas dá para achar a aceleração como? Usando um Torricelli, será que dá? V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Professor, eu tenho a final, eu tenho a inicial, né? E eu tenho deslocamento. Sim. Professor, eu poderia achar aqui a aceleração, jogar aqui, depois substituir nessa equação? É uma opção, pode sim, com certeza. Mas eu vou usar que o trabalho da força resultante, lembra lá? É igual a variação de energia cinética. Guarde esse teorema é importante, tá? Quer pegar a energia cinética final, que é mv quadrado sobre 2, menos a inicial, que é mv0 ao quadrado sobre 2. Professor, mas ele partiu do repouso. Sim, então a velocidade aqui inicial é 0, não tem energia cinética inicial, tá vendo? Então o trabalho da força resultante não é o trabalho de uma força qualquer, da resultante, é pegar a massa do carro, que é 1.200, vezes a velocidade que ele atingiu, que é quanto? 30, ao quadrado, e dividir por quanto? Por 2. Não é isso? Né? Então, isso aqui vai dar para a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer essa conta aqui, turma. Peraí, só um pouquinho. Eu acho que dá 540 mil joule, tá? É isso. Deixa eu ver aqui, então. Só um minutinho, tá? 1.200 vezes 900 dividido por 2. 540 mil joule. Essa é a energia. 540 mil joule, cara. Professor, mas não tem 540 vezes. Tem, ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Está faltando algum zero, turma? 540 mil. Professor, está faltando um zero. Está faltando um zerinho aqui, 540 mil. Então, ele vai dar 5 casas para a esquerda. Então, vai dar 5,4 vezes 10 a 5 joule, tá? Tá? Porque dá 540 mil joule essa resposta. Alternativa B, 5,4 vezes 10 a quinta. Beleza, pessoal? Ó, tarefa de vocês, página 251 do livro 4, de 1 até 6. Joinha? Pessoal, força, foco e fé. Gente, aquele abraço, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus, ok? Até mais.